Desafiante para as nossas vidas, um tempo que exige de nós muita perseverança. E afinal de contas é esse o tema que nós estamos tratando aqui. Recentemente começamos, perseverança. E nós temos que perseverar realmente. Situação que nós nunca vivemos, essa situação da pandemia. A nossa oração é que mas brevemente mesmo, os hospitais comecem a ficar vazios de pessoas que não tenham Covid lá. E eu creio que, Senhor, a igreja do Senhor totalmente repleta, cheia de pessoas que querem adorar o Senhor. Nós não queremos só a volta dos nossos queridos e amados irmãos. Nós queremos você, amigo e amiga, que sabe que precisa de Jesus, que sabe que Jesus é o único caminho e a única solução para a sua vida. Igreja do Senhor, esse é o tempo e esse é o momento de muito brevemente nós enchermos a casa do Senhor aqui de novos discípulos de Cristo, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque eu creio, concordo aqui na terra, que nós vamos ver a igreja cheia do Senhor, muito brevemente, para a glória de Deus. Bem, eu disse para vocês que perseverança é desafiante, é mesmo. Eu trouxe uma definição aqui do dicionário para vocês, que perseverança é o seguinte: atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, de que apesar dos obstáculos ou dos fracassos, em fazer alcançar algo. Então essa pessoa, ela, a despeito dessas dificuldades, a despeito dos obstáculos, a despeito até dos fracassos, ela continua para alcançar um alvo, um objetivo. Essa é a definição do dicionário. E eu confesso para vocês que ao longo da minha vida eu fui passando por várias situações que mostraram que eu tinha que ter muita perseverança, né? Eu lembro que logo no começo da minha adolescência, eu fui aprender música, né? Fui aprender a ler partitura. Isso foi extremamente desafiante para mim, eu nunca tinha visto aquilo. Eu lembro que eu tinha um método musical para ler partituras e a gente tinha que fazer os solfejos online. Quem estudou música sabe disso, né? Tinha que fazer os solfejos ali. E aí, teve uma lição que eu parei e me lembro até hoje, é a lição número 16. O método, ele ficou amarelo ali naquela página, ficou manchado ali, porque eu não conseguia sair daquela lição. Não entrava na minha cabeça aquele negócio. Mas eu persisti, eu perseverei, fui adiante. E graças a Deus o Senhor me permitiu aprender a pelo menos tocar um instrumento, não é? Mais para frente, né, ao longo da minha vida, várias situações ocorreram. Eu lembro que num momento de desemprego, eu fiquei 2 anos desempregado, 2 anos e meio, estudando para concursos públicos. E desempregado, estudar para concurso público é muito desafiante, porque você não sabe quando você vai ter o resultado, né? Vem aquela pressão de você querer logo resolver as coisas, ter renda, estar ali suprindo a sua família. E aí você vai estudando, vai fazendo as provas, não sabe quando vai passar ou não. Tive que perseverar muito para alcançar os objetivos. Fiz um monte de concurso. Não passei em vários, mas passei em muitos também. E graças a Deus o Senhor me fortaleceu e me supriu. Recentemente, uma coisa bem interessante que eu aprendi, depois de grande já, depois de velho, vamos dizer assim, eu aprendi a pescar. Meu cunhado que me ensinou a pescar, né? E a pescaria, queridos, tem muitas lições de perseverança. Que você chega todo animado de manhã, né, no pesqueiro, hoje vai ser um dia bom, olha, o céu está limpo, maravilhoso, está sem vento, você começa a arrumar ali a sua tralha, e aí você tem uma estratégia, né? Todo pescador tem as suas estratégias. Não, vou usar essa isca, vou usar isso de fundo, isso assim, por cima e desse jeito, e você vai montando. Aí você vai vendo que vai passando o dia, e aí termina amanhã, você não pegou nada, aí você já começa a ficar preocupado, né? Bom,
deixa eu ir almoçar então, comer alguma coisa, mas a parte da tarde vai ser boa, porque afinal de contas, na parte da tarde é que é o melhor, né? O movimento dos peixes é melhor na parte da tarde. E aí você vai, aí tenta uma coisa, não vai, tenta outra, não vai, tenta outra, não vai. Confesso para vocês, vai desanimando. Aí você vê uma criança de 5, 10 anos pegando peixe do seu lado. Você olha e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo pegar um peixinho aqui. Tem que ter perseverança. E essas situações da vida nos ensinam que você tem que ir avançando, persistindo, mudando. E até no final do dia você consegue, e já aconteceu comigo, de pegar aquele peixe enorme, você ficar ali uns 20 minutos brigando com o peixe e conseguir tirar ele da água, tirar aquela bela foto. E eu tenho foto, né, para não dizer que é história só de pescador. E aí eu consegui chegar no meu objetivo. Então veja, a perseverança, ela está permeada em toda a nossa vida, em várias fases, seja para um lazer, seja para uma situação de trabalho, seja para uma situação que nós estamos vivendo hoje, difícil. Não pense você que muita gente não perseverou para que essa reunião tivesse acontecendo, esse culto de celebração ao Senhor acontecesse. Teve muita perseverança, inclusive desde o ano passado. Estamos perseverando aqui a igreja, o pastor contou exemplos disso aqui, de como tem sido desafiante manter o sustento da casa do Senhor nesses tempos de pandemia. Então, perseverança faz parte da nossa vida, né? Porque é muito fácil você ficar tomando sol na praia e achar que aquilo é perseverança. Isso não tem dificuldade alguma. Está tão difícil aqui, esse sol que eu estou tomando aqui. Não exige, não tem obstáculo. Aquilo é um momento ali que você está tranquilo, né? Ou você vai comer um alimento gostoso. Essa picanha aqui, preciso perseverar para comer essa picanha. Nada disso. Não existe obstáculo nenhum nisso, né? Você só conquista coisas excelentes. Você só conquista grandes objetivos, coisas que são boas, coisas que vão fazer você crescer, que vão melhorar a sua vida, a vida da sua família, com perseverança. Com perseverança. Lembre-se o quanto você teve que estudar para chegar onde você chegou. Lembre-se o quanto você teve que trabalhar para chegar onde você chegou. O quanto você lutou para conquistar a sua casa, se você já conquistou. Tudo isso envolve muita perseverança. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Perseverança faz parte da nossa vida. Não podemos desistir no primeiro obstáculo. Aquelas pessoas que perseveram, conquistam. Amém? Posso ouvir um amém? Quem persevera, conquista? Você tem provas na sua vida disso. E domingo passado, o pastor Alessandro nos ministrou a nossa vida aqui sobre perseverança na palavra de Deus. Eu vou só citar rapidamente a importância de nós perseverarmos na palavra do Senhor. Não tem como ser um cristão maduro se não perseverarmos na palavra do Senhor. Não tem como aprendermos de Deus se não dedicarmos tempo em aprender a palavra do Senhor. Não tem como ser capacitado pelo Senhor para os desafios da vida, do ministério, de tudo que envolve a nossa vida, se não perseverarmos em aprender a palavra do Senhor, meditar nela todos os dias. Se você quiser ter vitória contra o pecado, você vai ter que fazer como diz a palavra do Senhor, esconder a palavra de Deus no seu coração, buscar entender, buscar compreender, buscar a iluminação do Espírito Santo, para que a sua vida seja mudada. Precisa perseverar na palavra. E perseverar não é só você ler aquele versículo do aplicativo, né? O aplicativo da Bíblia te manda o versículo do dia, você leu, já perseverei na palavra do Senhor hoje. Meu querido, não é isso perseverar na palavra do Senhor. Perseverar é buscar o conhecimento, é estudar, é gastar, eu vou dizer gastar, né? Mas é investir tempo na palavra de Deus. E isso diariamente. É bem diferente do que apenas mandar uma imagenzinha no WhatsApp para as pessoas com versículo, né? Só para citar 2 textos rapidamente, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, diz assim: quanto a você, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, quanto a você, porém,
permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Permaneça naquilo que aprendeu, para você ter convicção. O mundo hoje ele é feito de muita informação. Você não tem problema de informação, né? Eu lembro que os mais velhos, né? Não vou falar eu, mas os mais velhos tinham que ir na biblioteca da Monteiro Lobato para fazer trabalho de escola. Hoje em dia a gente não tem. A geração dos meus filhos não vive isso. Uma geração digital, tem acesso à informação de qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Tem muita informação, mas o que você precisa é de convicção na palavra de Deus. Saber que é Deus que rege a sua vida. Você só vai conseguir isso através da palavra do Senhor e perseverando. Tiago 1:22 diz assim: não sejam praticantes da palavra. Aliás, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Quem pratica, pratica com frequência, né? Se você pratica um esporte, você faz o esporte com frequência. Então, quanto maior for a sua revelação de Deus, através das Escrituras Sagradas, mais poderosa vai ser a sua oração. Olha que tremendo! Podia até estar escrito, né, ser um grande filósofo, um grande teólogo que disse isso, mas é a pura verdade. Quanto maior for a revelação da palavra de Deus na sua vida, o entendimento de quem é Deus, a compreensão do que envolve ser um filho amado de Deus, um cristão, mais poderosa vai ser sua oração, mais argumentos, mais autoridade, mais acesso, mais fé você vai ter no posicionamento da oração. E aí, já vamos entrar no tema de hoje. Diga aí para o seu amiguinho do lado, você aí, coloca aí nos comentários, é hora de dobrar o joelho. Diga aí, é hora de dobrar o joelho, com máscara mesmo, fala aí para o seu amiguinho, é hora de dobrar o joelho. O que é orar? Eu estou fascinado assim, pela disciplina espiritual da oração. Tem alguns meses que isso está no meu coração, eu tenho procurado ler, estudar sobre isso, melhorar a minha qualidade de oração com o Senhor, porque junto com a palavra de Deus, são as coisas mais fundamentais na vida do cristão, e eu vou dizer até do ser humano. Eu li uma pesquisa recentemente, que 30% dos ateus, uma pesquisa até antiga, 30% dos ateus, eles fazem orações, dos ateus, que dizem que não creem em Deus, 30% deles fazem oração. Não é curioso isso? Então orar é uma coisa tremenda na vida de todo ser humano, e principalmente nossa. Mas o que é orar? Você pode dizer, orar é conversar com Deus. Tem muitas definições de oração. Oração é um assunto vasto. Muitos teólogos, sim, grandes, escreveram sobre oração. Os pais da igreja escreveram sobre oração. Os reformadores escreveram sobre oração, falaram sobre oração. E ao longo da história da igreja cristã, nós temos exemplos profundos de momentos de oração, de igrejas, de povos que viveram intensamente a disciplina da oração. Os morávios que oraram por mais de 100 anos. Enfim, tem muita coisa sendo falada sobre oração. Mas eu gostei muito de uma definição do Tim Keller, que diz assim: orar é dar continuidade numa conversa que Deus começou, por meio da palavra dele e da graça dele. Não é lindo? A oração é você continua numa conversa com Deus, mas quem começou essa conversa? O Senhor.
Veja como faz sentido isso que eu vou falar para vocês. Uma criança, ela aprende a falar como? Você que tem criança pequena, Marcos. Ela aprende a falar ouvindo. Ela aprende a falar ouvindo. Primeiro ela ouve os irmãozinhos, né? Primeiro ela ouve os pais, a mãe. E aí ela vai depois desenvolver a capacidade de fala. Ela vai depois verbalizar aquilo. Na nossa vida é assim. A gente primeiro ouve e depois fala. E isso foi exatamente o que aconteceu conosco no reino de Deus. Primeiro veio Deus nos falar pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra. A fé foi gerada no nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 12, 13 diz assim: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo de Deus, iluminou a sua mente, iluminou seu coração, te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, fez um movimento ali no seu ser, você respondeu ao Senhor dizendo eu quero, e aí começou essa conversa maravilhosa, essa conversa que é o processo da oração. Você ouve Deus pela palavra, você se alimenta disso, e aí você responde nessa conversa com o Senhor. Olha que outra definição linda de fé. Um grande teólogo disse, Jonathan Edwards, disse que a oração nada mais é do que a voz da fé. Olha que coisa linda, a voz da fé. Como que a fé fala? A fé fala através da oração. Como é que a gente manifesta a nossa fé para mudar a nossa realidade, da nossa família, dos nossos vizinhos, da nossa célula, daqueles que estão ao nosso lado? Como é que a gente muda essa realidade da nossa cidade, nosso estado, a nossa nação? A gente muda essa realidade exercendo a nossa fé através da oração. Meus queridos, se nós entendermos a importância desse mistério tão grande, a casa do Senhor foi chamada casa de oração. O grande poder da igreja está no dobrar de joelhos. Eu estou me lembrando agora de uma experiência que eu tive, e a minha primeira experiência de igreja foi na Assembleia de Deus Vila Barros, né? Aqui o bairro de Guarulhos, e eu lembro que tinha uns cultos de oração maravilhosos ali. A gente passava uma hora e pouco orando, tinha alguns cânticos ali da harpa cristã, coisa maravilhosa. Quando a gente saía daquele período de oração, era algo sobrenatural, parecia que a gente estava no céu, parecia que a gente estava uns 20 quilos mais leve. Eu lembro nitidamente dessa experiência. A gente saiu de um culto de oração, e aí eu olhei no rosto de um irmão assim, parecia que brilhava. Eu senti um amor tão grande na minha vida, uma experiência tão profunda de comunhão naquele dia, assim que eu não me lembro de ter sentido outra experiência daquela, naquele culto de oração. Um irmão simples, assim, a gente estava ali todo mundo orando, mas quando eu cheguei, me aproximei dele assim, foi como se o céu tivesse ali e a comunhão plena, total do corpo de Cristo acontecesse naquele momento. Foi através da experiência de oração. Isso marcou minha vida. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a gente tinha uma casa que a gente ia orar todas as segundas-feiras. Tive experiências tremendas com o Senhor ali de oração, ajoelhado, uma criança de 4 anos de idade, sendo usada pelo Senhor com muita autoridade, profetizando sobre a minha vida, de coisas que eu vivo hoje. Olha que tremendo, é na experiência de oração, vigílias, e grandes congressos, e experiências que nós tivemos aqui, em comunidade, tudo isso fruto dessa disciplina maravilhosa da oração. Você pode glorificar o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos aceita através da oração. Tem religiões que a forma de você comunicar com os fundadores dessas religiões é fazendo uma oferenda, cumprindo regras. Aqui
no Deus verdadeiro, no Evangelho de Jesus Cristo, é só você falar assim: Abba, Senhor, eis-me aqui, toca os meus lábios, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, Senhor, e os meus olhos viram o Rei. É assim, essa experiência profunda com o Senhor é através da oração. Por que a oração é importante? Eu vou só dar alguns pequenos, porque eu disse que o assunto é muito grande. Por que a oração é importante? Primeiro, porque faz você reconhecer a grandiosidade de Deus. É na oração. 2 Reis 19:15, Ezequias, quando estava sendo pressionado por Senaqueribe ali, confrontado numa guerra terrível, Ezequias orou diante do Senhor dessa forma: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. É na oração que você reconhece quem é Deus, a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, a supremacia de Deus, o domínio de Deus, o poder de Deus. Você começa a entrar na oração, e eu costumo dizer que a oração é um lugar, né? Não físico, lógico, você pode ter um local específico, aliás deve, mas é um local que eu me relaciono ali com o Senhor. E quando você entra, você ali está com o Senhor em oração, você começa a lembrar de quem Deus é, de que Deus não é homem, de que Deus não é falho, de que Deus não é pecador, de que Deus não é mentiroso, de que Deus não é fraco, de que Deus não precisa mudar, não precisa melhorar, não precisa ser aperfeiçoado. Você começa a entender pelas Escrituras e pela oração o tamanho do Senhor e o que Ele representa para a sua vida. É a grandiosidade de Deus. A outra coisa que acontece na oração é que a oração é um alimento que nutre a sua alma. Nutre. Quem é que... Olha, eu já tive essa experiência, eu acredito que vários irmãos já tiveram. Chegou diante do Senhor com o coração pesado, às vezes angustiado, às vezes com a cabeça a mil, às vezes nem sabendo onde eu estou, de onde eu vou, para onde eu vou, etc. Você chega ali e dobra o seu joelho, ou tem o seu momento de oração. E aí você começa a se derramar na presença de Deus. E aí quando você sai dali, você sai diferente. E é o que diz aqui no Salmo 42, 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É uma coisa que nutre a nossa alma, fortalece o nosso ser, é a oração. A outra coisa que nós experimentamos na oração é que ela é um meio de nós pedirmos aquilo que precisamos e experimentar o cuidado de Deus, a confiança do Senhor. É isso que nós experimentamos através da oração. Veja o que diz em 1 de João 5, do 14 ao 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Então, quando você entrar na presença do Senhor, estou falando de uma forma figurada, né? Porque nós nunca saímos da presença do Senhor, mas quando você colocar o seu coração empenhado na oração, não ore displicentemente. Não jogue palavras ao vento. Primeiro que você não está falando com qualquer um. Você está falando somente, para usar uma expressão assim, né, falha, com o Criador de tudo, que domina sobre tudo. E ainda mais, você tem a ousadia, a confiança e a fé de que Ele te ouve e de que Ele te atende, segundo a sua vontade. Eu gosto muito dessa figura de quando, lembra da Esther, do livro de Esther, a rainha Esther, é quando ela foi ali entrar na presença do rei pela primeira vez. Ela falou assim: olha, vai ser um momento difícil, vocês orem por mim, façam jejum, intercedam,
Porque se eu entrar na presença do rei e ele não fizer assim com o cetro dele, né, ele não der o ok, ele não me aceitar, eu posso ser morta ali mesmo. Então, essa mesma reverência, né, da rainha Esther entrando na presença do rei, nós temos que ter com o Senhor. Temos que ter respeito, reverência, honra, saber que Deus não é um qualquer um, mas também temos que ter a ousadia de um filho. A ousadia de um filho que chega e se derrama aos pés do Senhor, dizendo Abba, dizendo Paizinho, meu Pai, que Ele te aceita, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te elegeu. Só isso já seria motivo para você desenvolver o relacionamento com Ele. A pessoa mais maravilhosa do universo quer se relacionar com você através da oração. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você crê nisso? Outro meio poderoso da oração é que ela é intercessão. Veja o que está escrito em Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pode muito em seus efeitos. Se revista dessa palavra. Creia nela. Você é justificado pelo sangue de Cristo. Portanto, você é justo. Você é justificado pelo Senhor. Você é justa diante do Senhor. Ah, mas eu sou pecador. O Senhor perdoou esses pecados. Se arrependa. Vá diante dele. Tenha o coração limpo. E saiba que a sua oração vai ser ouvida. Amém? Você crê nisso? Eu gosto, eu já disse isso na célula várias vezes. Quando alguém vem pedir oração para a gente tem que se sentir privilegiado e honrado. Sabe por quê? Porque a pessoa vê que tem algo de Deus em você. Que sabe que você tem algo do Senhor que pode abençoar a vida dela, que pode interceder por ela. Então não despreze os pedidos de oração. E nós recebemos muito, né? Nas nossas reuniões online de célula, aqui no culto. Inclusive você tem a oportunidade de fazer os pedidos de oração aqui no chat, nos comentários. Faça mesmo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é eficaz. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com vocês, peço que você abra a sua Bíblia, você em casa, abra a sua Bíblia aí, no livro de Daniel. Não deixa a sua Bíblia ficar empoeirada não, tá bom? Persevere na palavra. Daniel capítulo 6, é um exemplo maravilhoso. Tudo isso que eu falei foi só a introdução, né, queridos? Vocês sabem disso, né? Ezequiel capítulo 6. Rapidamente nós vamos ler alguns versículos aqui. É um exemplo maravilhoso de perseverança. Acho que Daniel é um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento, né? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas na minha versão, mas são governadores. E sobre eles colocou três coordenadores. Um deles era Daniel. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel foi um dos 3 coordenadores, mas Daniel tinha algo de tão tremendo, que a Bíblia chama de espírito excelente, que o próprio rei estava pensando em colocar ele para dominar sobre todos, só ficar abaixo do rei. Versículo 4 diz assim: Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram, preste bem atenção aqui o versículo 5, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aí, do versículo 6 até o versículo 9, esses sátrapas conseguiram convencer o rei Dário a assinar um decreto, dizendo que somente deveria fazer oração para o rei. Não poderíamos mais orar para o nosso Deus, o nosso Senhor. Você tem que orar para o rei Dário. Absurdo isso, né? Bom, versículo 10. Isso é muito interessante. Versículo 10 diz assim: Ora,
quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ou seja, que a lei estava valendo, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos. Quantas vezes ele orava? 3 vezes ao dia. E dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer antes. Daniel já perseverava faz tempo em oração. Quando o versículo 3 diz assim, que Daniel tinha um espírito excelente, isso não era isso não era porque ele ficava assistindo série, isso não era porque ele ficava no Facebook o dia inteiro, isso era resultado de uma intimidade com o Senhor através da oração, por isso que ele se destacava. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, uma pessoa perseverante na oração se destaca. É ou não é? Você olha um crente que ora assim, você já olha ele meio torto, já vai mandar uma profecia aqui para cima de mim, já vai falar um mistério do Senhor. Você sabe que dali vem coisa boa. É um crente que o joelho está queimado ali, tanto orar. Você olha aquelas irmãzinhas ali, meu Deus, olha, são colunas de oração na casa do Senhor. Pessoas que perseveram na oração. Mais adiante, versículo 11 diz assim: então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê? Jogando bola? Não. Acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, como ele fazia sempre, como ele sempre fez, perseverando como sempre na oração. O que eles fizeram? Levaram Daniel até a presença do rei e falaram assim, ele está fazendo errado, não cumpriu a lei e tem que receber a punição, vai ser jogado na cova dos leões. Veja, crente perseverante na oração não é pego de surpresa pelos outros, né? Vai ver um crente que é perseverante na oração, ele está fazendo coisa errada? Certamente que não. A sua vida está no altar do Senhor. Ele vai ser pego o quê? Orando, meditando nas escrituras. Versículo 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A vida de Daniel era tão inspiradora, a vida de oração, ele era tão perseverante em oração, o rei sabia, conhecia Daniel, que gerou fé no coração do rei. Um ímpio, aquele que não era de Israel, o rei teve fé em Deus através do testemunho de oração da vida de Daniel. Por isso que eu disse para vocês, quando as coisas apertam, aí no mundão, na sua escola, no seu trabalho, as pessoas vêm ou não vêm pedir oração para você? Já aconteceu? Levanta a mão você que está aqui comigo presencialmente aqui. Eu estou vendo um monte de mão levantada aqui. Elas sabem que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que chora aos pés do Senhor, tem relacionamento com Ele. A resposta que vem do Senhor através da sua vida é efetiva. Se tem alguém que conhece Deus e pode interceder pelos aflitos, pelos necessitados, somos nós. Olha que autoridade, querido. Coisas que até os anjos querem fazer, evangelizar, até os anjos querem servir as pessoas. O Senhor deu a nós esse privilégio. A sociedade precisa de nós. Esse mundo caído precisa de mim e de você. Às vezes a gente está convivendo, né, vivendo ali a nossa vida, dificuldades após dificuldades e achando que está tudo perdido. Não. Vamos mudar um pouco o nosso olhar, porque nós temos muito. Nós temos a graça, nós temos uma eternidade com o Senhor, nós temos o Espírito Santo. Nossa vida não é só dificuldade. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor está conosco, não é na água profunda, é na água rasa, é o que faz abrir o mar.
Deus é o nosso Deus, nosso sentimento se abala, claro, mas nós temos que lembrar que há um Deus, e Ele está no trono, e Ele não perdeu o controle, e Ele está governando, e Ele diz a teu respeito: você é meu filho, eu vou cuidar de você. E isso vai passar. Eu quero dizer para você que está em casa online, aqui nos acompanhando através dessa transmissão, vai passar. Não vai durar para sempre. Persevere. Persevere na palavra, persevere na oração, persevere nos caminhos do Senhor. Vai passar. Deserto não é para sempre. A gente sempre ouve isso. Deserto é passagem. E o Senhor está conosco. É na coluna de fogo à noite e no maná durante o dia. Temos experimentado isso da graça do Senhor. Temos sido fortalecidos. Eu posso fazer um retrospecto rapidamente aqui de como a igreja se fortaleceu desde o ano passado para cá. Se você é da nossa comunidade aqui, você tem visto as salas de oração, você tem visto os ministérios se mover, você tem visto as células se agitarem, você tem visto que há um só coração, uma só fé, um só propósito. Estamos em direção ao alvo, que é buscar a Cristo, que é transformar vidas, que é cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. É isso que nós queremos, por isso que nós temos autoridade para dizer: hospitais vazios, cemitérios vazios, igreja cheia. É isso que nós queremos do Senhor. Estamos nos preparando com isso, nos pés dele, buscando graça, buscando misericórdia, buscando sabedoria e estratégia, porque queremos ser, nesse tempo, nessa geração, aquilo que o Senhor espera de nós. Igreja, Lamassude Cantanamachude Calamai. Eu tenho a impressão que o rei aqui, e aí Daniel foi lançado na cova dos leões, né? O rei falou: não, Deus vai te livrar, eu creio. Mas o rei correu para o palácio e jejuou a noite inteira, não dormiu. Eu tenho para mim que o rei estava orando. Não está escrito expressamente aqui, mas eu tenho essa impressão, tá? Eu vou colocar bem entre aspas, porque isso é uma impressão minha. O rei ficou orando: ó Deus de Daniel, por favor, não deixa que Daniel pereça lá na cova dos leões. A sua vida de oração vai influenciar as pessoas a virem para Cristo. A virem para Cristo. A gente ouve nas células, quando vem um visitante, eles falam: vocês têm algo aqui diferente, né? Vocês têm algo, eles dizem assim: vocês falam bem, né? Não é que a gente fala bem, não, ninguém sabe falar. Mas é que o Espírito Santo vai movendo as nossas vidas. O Senhor vai colocando palavras onde a gente não sabe, e aí vai cumprindo o seu propósito. Falar qualquer coisa, qualquer um pode dizer, mas falar o Evangelho, a palavra que entra no coração e atinge as pessoas, é só pelo Espírito de Deus, é só com comunhão e oração. Outro exemplo de oração, e aí você sabe a história, né? Daniel foi salvo da cova dos leões, o Senhor mandou seu anjo e fechou a boca dos leões. Mas outro exemplo maravilhoso de oração é Jesus. Não tem como falar de oração, de perseverança em oração, sem falar do nosso Senhor. Vou ler alguns textos para você aqui rapidamente. Mateus 14, 23. Depois de mandá-lo para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, Jesus ainda estava ali orando. Marcos 1,35. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi para um local isolado, a fim de orar. Marcos 6,46. Depois de se despedir de todos, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Lucas 5, do 15 ao 16. Mas as notícias a seu respeito, a respeito de Jesus, se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Então, quando você vê Deus usando uma pessoa, quando você vê Deus curando, salvando, usando com autoridade, com poder, saiba que tem tempo, horas de voo ali. Eu gosto de dizer isso, horas de voo. Horas de voo onde? Na oração. Eu às vezes eu até nem oro, eu fico só olhando algumas orações, sabia? Deixa eu confessar isso para vocês. Na nossa sala de oração, que são orações tão poderosas que eu paro um pouquinho e fico
Que coisa linda, Jesus. Olha como essa irmãzinha, como esse irmão está entrando na tua presença em oração com tamanha autoridade, com tamanho amor, com tamanha ousadia, com tamanha intimidade. Essas orações me fascinam, me edificam. E eu fico ouvindo essas orações. Isso é resultado de tempo com o Senhor. Saiba que esses queridos, quando colocarem a mão na sua cabeça, saiba que você vai estar sendo abençoado. Visitante, amigo, amiga, você pode ter certeza que aqui você vai receber a bênção de Deus. Quando alguém orar por você, saiba que tem algo de Deus para acrescentar na sua vida. Amém? Esse exemplo de Jesus foi muito interessante. Não sei se eu já li, acho que eu já li, né? Lucas 6, do 12 ao 13. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, Jesus foi fazer o quê? Olha só, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Preciso falar disso, que é importante. Às vezes a gente vai conduzindo a nossa vida, levando as coisas e indo projeto, e fazendo isso, fazendo aquilo. Nos esquecemos que quando temos algo muito importante, nós precisamos investir mais tempo ainda, né? Gastar mais tempo ainda em oração. Temos que orar por tudo, viver conectados, mas principalmente quando forem grandes decisões. Jesus nos deu esse exemplo. Ele foi escolher os apóstolos e passou a noite orando. Esse é um exemplo para nós. Bom, você pode me perguntar, mesmo depois de tendo visto esse exemplo maravilhoso de Daniel, vendo inúmeras passagens de perseverança na oração de Jesus, mas por que eu ainda devo perseverar na oração? Eu quero lhe dar alguns motivos práticos para isso. Porque a oração, a perseverar nela, é o caminho para a intimidade com o Senhor. Jeremias 29, 12, do 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, clamarão a mim em oração, virão a mim orar, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e vão me achar, quando me procurarem de todo o coração. A oração é o caminho para a intimidade com o Senhor. Quer conhecer Deus? Joelho no chão. Quer descortinar os mistérios, o que o Senhor tem para a sua vida? Quer experimentar o que talvez milionários pagariam para experimentar, sem saber? É através da oração. Intimidade com a pessoa mais maravilhosa do universo. Ele deu prova disso. Mas tem que buscar com coração. Tem que buscar com vontade, com fervor, com sede de Deus. Como diz o Salmo, a minha alma tem sede de ti. Esse é o motivo principal. Porque é o caminho para a intimidade com Deus. Qual o outro motivo? Porque eu devo perseverar na oração. Olha, não tem exemplo mais nítido para nós do que o tempo que estamos vivendo. Por que eu devo perseverar na oração? Porque os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. Quem não foi afetado pela essa pandemia? Quem não foi afetado de alguma maneira, com restrições, na sua vida de trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos, na sua saúde? Olha, não tem como. Todas as pessoas no mundo inteiro foram afetadas por isso. Os tempos são difíceis. Muita gente se sentiu desanimado, com medo, triste, sem esperança. Muita gente teve que trabalhar muito mais, se desdobrar. Mas só perseverando na oração é que a gente vai ter um lugar para respirar. Só aos pés do Senhor a gente vai ter aquele local de refúgio. Se você ler os Salmos, você vai ver que Davi, ele fala muitas vezes da pedra de refúgio. Eram locais em que ele se colocava para ficar ali longe daquela perseguição. O nosso local de refúgio é aos pés do Senhor. Efésios 6,13 diz assim: por isso revistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Dia mal, dia que nós estamos vivendo, dias difíceis.
e permanecer inabaláveis, depois de terem feito. A armadura de Deus, um dos componentes da armadura é a espada do Espírito, que é a oração. A oração, precisamos estar aos pés do Senhor para enfrentar o dia mal. Situações de batalha espiritual, a gente só vence na oração, no jejum. Lembra daquele texto onde Jesus disse que essa casta de demônios só sai com jejum e oração? Tem situações que você vai precisar fazer realmente uma campanha de oração. Eu me lembro de algumas situações na célula, precisávamos de várias intervenções de Deus na minha vida, e eu fui para o monte, mas fui literalmente para o monte, vários dias. É fácil, tem os seus desafios, exige sair da zona de conforto, exige perseverança, mas tem que ser fiel, e o resultado vem. A mão do Senhor foi estendida sobre nós. Por que você deve perseverar na oração? Porque dá resultado. Perseverar na oração funciona. Lucas 18:7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? O pastor mencionou esse texto da viúva e o juiz injusto. Perseverar na oração. João 16:24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, coloque aí nos comentários se você já teve experiências de bênçãos que você pediu ao Senhor, que perseverou na oração. Isso vai ser testemunho para muita gente. A nossa fé é fortalecida. Eu lembro que eu orei no mínimo 10 anos, mais de 10 anos com certeza, pela salvação do meu pai. Mais de 10 anos com certeza. E ela aconteceu. Eu me lembro de orar por situações um dia e acontecer, e Deus dá a resposta. No trabalho, eu lembro de persistir na oração por cura, e o Senhor nos agraciou com cura. Agora, no começo desse ano, Elaine e eu estávamos num propósito de oração por uma situação aqui, que precisávamos de uma intervenção do Senhor. Não sabíamos como, nem onde, nem de que forma, mas nós só sabíamos que tínhamos que orar e buscar ao Senhor. E Deus ouviu e respondeu. Então a resposta está na perseverança na palavra, na perseverança da oração, para obter não só as bênçãos, mas a transformação da nossa vida, mas a mudança dos nossos alvos, objetivos. Não pense você que todos nós sabemos o que queremos, sabemos tudo que é bom para a nossa vida, sabemos o que é joinha, o que vai dar certo. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Quando é que a gente vai ter clareza de qual caminho a gente deve trilhar e seguir? É só buscando em Deus a orientação, a sabedoria. Muitas vezes você está buscando um caminho aqui, outro caminho ali, uma alternativa aqui, outra alternativa ali, e não dobrou o seu joelho. Precisa dobrar o seu joelho, precisa mudar de atitude. Tem pessoas que estão esperando há anos, que Deus lhes dê uma bênção, mas não perseveram, oram de vez em quando, não fazem igual Jacó, agarra o anjo, não deixa ele sair. Entra na oração com perseverança, com determinação, com propósito, com firmeza, com constância. A bênção do Senhor virá. Eu quero dar algumas dicas, entre aspas, para você, como ser perseverante na oração. É importante que você crie um hábito. Escolha um horário, um local reservado. Ore mesmo se você estiver desanimado. Porque, como eu disse, a oração também é um desafio.
A gente precisa perseverar nela, porque às vezes a nossa vontade, a nossa carne quer outras coisas. A oração é uma disciplina espiritual. Então ore, mesmo desanimado. Eu sempre disse isso aqui. A sua vontade, o seu coração, ele vai seguir o seu comportamento. Se você começa a ter comportamentos e hábitos saudáveis, daqui a pouco você vai estar gostando daquilo. É assim com exercício, com dieta, com tudo. E é assim nas disciplinas espirituais também. Se esforce. Perseverança é esforço. Creia que Deus é poderoso. Lembre sempre, você vai orar, lembre-se que o Senhor é poderoso. Está no domínio. Comece adorando a Ele. Comece adorando. Nenhum pai quer um filho que só pede. Imagina se Deus fosse nos dar tudo, sem nem a gente pedir. Por isso que a gente tem que orar. Para a gente aprender que nesse coração duro, né, que a gente tem, essa inclinação para o pecado, que ainda existe dentro de nós. Não somos escravos mais do pecado, mas ela está sendo transformada. Nós não podemos receber tudo de mão beijada, sem nem pedir. Nós precisamos pedir. Jesus quer que a gente ore pedindo. Ele falou aqui, eu li para vocês, para que a gente aprenda a reconhecer que é Deus que dá nas nossas vidas, para que a gente aprenda a reconhecer e depender de Deus. Não podemos ser, um crente mimado. Qualquer necessidade, a gente recebe. Não, temos que ver a dependência do Senhor. Não desista dos pedidos. Eu gostei muito de um livro que primeiro ele fala dos pedidos, né, para a gente avaliar. Um livro que eu estou lendo, do Bill Hybels, que diz, ocupado demais para orar, né? Mais ou menos assim o título. E ele diz assim, você tem que avaliar os seus pedidos. Então, quando você for pedir algo para o Senhor, pense assim, vai trazer a glória de Deus? Vai promover o reino dele? Vai ajudar alguém aquilo que você está pedindo? Vai ajudar você a crescer espiritualmente? Já é uma boa dica, né? Porque em Tiago diz que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, com egoísmo, para gastar nos nossos próprios deleites. É importante a gente avaliar os nossos pedidos. Nós precisamos crescer espiritualmente, ser filhos maduros, é o que o Senhor espera de nós, né? Quando a gente se converte, a gente pede um monte de coisa, depois a gente começa a interceder pelos familiares, daqui a pouco você está orando pelo mundo inteiro, você está intercedendo porque você nem conhece. Deus espera que a gente tenha uma maturidade na oração também. Mas não desista dos pedidos. Se eles não forem atendidos, é porque aconteceu pelo menos alguma dessas coisas aqui. Preste atenção. Se um pedido não for atendido, é porque ele pode ser errado. Você está pedindo algo que é fora da vontade de Deus, fora da palavra do Senhor. E aí Deus vai dizer o quê? Não. E está correto. Porque aquilo não vai ser bom para você. Aquilo não está fora da vontade de Deus. Outra coisa é quando você faz um pedido e não recebe, e Deus diz assim, calma, não é o momento. Pode ser que você não está preparado ainda. Daqui a algum tempo, pode ser que esteja. Ou então Deus vai dizer assim, cresça. Você precisa crescer ainda para receber isso que você está pedindo. Ou na melhor das hipóteses, que é o que a gente sempre quer, Deus vai dizer assim, está aqui, siga, pegue, vá adiante, é seu. É isso que pode acontecer quando a gente pede. E outra dica, a principal, use o modelo de oração de Jesus. É fantástico. Nós até cantamos hoje aqui, né? Venha o teu reino. A oração que Jesus nos ensinou. Você pode orar ela? Claro que pode. Mas ela é um modelo. Os princípios, os ingredientes que tem ali, você deve aplicar na sua vida. Adoração, confissão, gratidão, pedido, súplica, intercessão, tudo isso. À medida que você vai melhorando na perseverança em oração, Deus vai te mudando. Seus pedidos que eram ruins passam a ser melhores. As suas motivações mudam, seus objetivos mudam. Tudo isso
acontece através da perseverança em oração. Para finalizar, eu quis fazer uma ilustração aqui. Fiquei pensando, e para que eu posso comparar, né? A perseverança na oração. É como um encontro de namorados. E aí o namorado, ele se prepara, fica cheiroso, coloca a melhor roupa, e aí vai para o encontro com a namorada. E o que acontece lá naquele encontro? Ele quer ouvir o que a namorada tem a dizer, ele escolhe as melhores palavras, ele quer falar o melhor, ele quer aproveitar ao máximo aquele momento. Nós precisamos ir para a oração, para a perseverança de oração, com a mesma paixão de um relacionamento, de um namorado com a namorada, que estão se conhecendo, que estão querendo ficar juntos, porque nós queremos ficar junto do nosso amado, da nossa alma, que é o Senhor. Colossenses 4:2 diz assim: não se cansem de orar, perseverem nisso, estejam vigilantes e lembrem-se de ser gratos. Salmo 62, do 7 a 8 diz assim: a minha salvação, a minha honra e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele e em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus quer que você mude a sua maneira de orar. Deus quer isso, eu posso afirmar com toda clareza. Deus quer que você seja mais perseverante. Se você é perseverante, persevere ainda mais. É o que diz a palavra. Deus quer que todos nós melhoremos nossa vida de oração, nosso relacionamento de oração com o Senhor. E eu quero orar por você, hoje, agora, nesse momento. Por você que está em casa, por você que está aqui, eu quero orar. Mas antes eu quero saber se tem alguém que, por acaso, não tem o hábito de orar. Não é um evangélico, um cristão, não faz parte aqui da nossa igreja. Por acaso tem alguém que veio nos visitar aqui hoje? Eu não consigo visualizar muito bem. Mas se tiver, eu gostaria de dirigir a você um convite. É o melhor convite que você vai ouvir na sua vida. É o convite para você receber a presença de Deus na sua vida, receber Jesus Cristo no seu coração. Faz um sinalzinho assim se você quer isso, se você quer desfrutar dessa intimidade de oração, da presença de Deus. Pelo que eu estou vendo aqui, os nossos queridos que estão aqui presencialmente, a maioria é daqui da nossa igreja mesmo. Glória a Deus por isso. Você que está aqui conectado com a gente nessa transmissão, se você não faz parte da nossa igreja e quer receber Jesus na sua vida, escreva aí nos comentários. Depois alguém vai entrar em contato com você, manifeste aí o seu desejo. É importante que você faça isso voluntariamente, de coração, para que o Senhor se manifeste na sua vida. Amém? Como eu disse agora, eu quero orar por você. Você que está em casa e você que está aqui, por favor, fique de pé. Aí na sua casa, fique de pé. Você está sentado todo esse tempo, mas fique um pouquinho de pé agora. Eu quero interceder por você. Quero aproveitar esse momento e praticar com você tudo aquilo que nós estudamos. Afinal de contas, aquilo que nós ministramos aqui é o que cremos, baseado na palavra, que não é de homem, é de Deus. E nós cremos nisso. Vivemos por isso e temos certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. E eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é só por causa de Jesus que nós estamos aqui, porque o Senhor nos deu esse acesso, nos deu essa liberdade, nos deu essa gratidão de recebermos a Tua presença. O Senhor domina. Que somos nós diante do Senhor? O que é o homem diante de Ti? Todo-Poderoso. Existem milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, Senhor, levantando as suas mãos, dizendo que só o Senhor é Deus,
dizendo que só do Senhor vem a graça, só do Senhor vem a restauração, o amor, a paz, a força, o encorajamento. E eu te dou graças por isso, Jesus. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor alcançou milhares de pessoas que estão aqui nos assistindo, e esses queridos que estão aqui conosco. Foi do Senhor a iniciativa, foi o Senhor que se moveu em nosso favor, e nós te agradecemos por tão grande amor. A tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não merecíamos, Senhor Jesus. Nós fomos, Senhor Jesus, impactados por essa graça e por esse amor, e nós queremos que isso flua ainda mais, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, nos perdoa se temos sido negligentes na oração, se não temos dado o devido valor à pessoa maravilhosa que o Senhor é, não temos sido disciplinados, diligentes, constantes. Nos perdoa isso, Pai. Mas hoje, por misericórdia, por graça e pelo Teu amor, muda a nossa sorte. Muda, Senhor, o nosso coração, para que possamos, Senhor Jesus, ser apaixonados pela oração, diligentes na oração. Ó Pai, que sejamos colunas na Tua casa, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor transforma a nossa mente, o nosso coração, o nosso ânimo, ó Pai. Nos dê, Senhor Jesus, ó Pai, um tempo gracioso na Tua presença. Nós sabemos que as recompensas não são humanas. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos fechar a porta do nosso quarto, entrar e nos derramar na Tua presença, Pai. Porque, Senhor Jesus, o Senhor nos recompensará. O Senhor que vem em secreto nos recompensará. Fortalece aqui os meus irmãos, a todos que estão aqui, Senhor, conectados, Senhor, a todos que estão, Senhor, cansados, desanimados, vacilantes, angustiados, ansiosos. Que o Teu Espírito Santo toque agora, dando encorajamento, dando força, dando ânimo, dando vigor, dando, Senhor, ousadia, gerando fé. A Tua palavra entre, Senhor, nos corações, na alma, Senhor, curando, Senhor, toda a angústia da alma, curando as emoções, curando o espírito, Senhor, restaurando, Senhor, a comunhão e a intimidade. Senhor, muitos de nós, muitos crentes ficaram, Senhor, durante essa pandemia, Senhor, longe de Ti, mas hoje é o dia de encontro, hoje é o dia de conserto, hoje é o dia de renovo. Visita agora, visita, Pai, esse irmão, visita, Pai, essa irmã, visita esse jovem, essa criança, esse adolescente. Visita agora, Senhor, derramando, Senhor, um fogo, Senhor, da oração, um fogo do Teu Espírito, e uma mudança de mente, e uma mudança de coração, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos nessa bênção, nós cremos nessa vitória, que uma igreja forte, poderosa em oração está se levantando hoje, para a glória e louvor do Teu nome. Aplauda ao Senhor, queridos, com graça, com ousadia, com fé. A sua vida vai ser diferente hoje, em nome de Jesus. Eu sinto falta da Sua voz, me chamando pra entrar. Fale com seu Pai agora. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai.
está aqui te esperando. Volta para casa do Pai.